Olá, meus amigos. Vocês já sabem que sábado é dia de Paredão do Guerrinha. Fique conosco, siga o podcast nas plataformas de áudio, deixe a sua avaliação e indique para os seus amigos. Meus amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha. Véspera de um jogo, olha, casa cheia no Beira-Rio. Internacional e Atlético Mineiro. Jogo que vai sair faísca, né? O Inter precisa interromper essa série da falta de vitórias para começar de novo a subir na tabela e sonhar com alguma coisa. E o Atlético? O Atlético andou perdendo um gás, trocou o técnico, também vem aqui, não é para mostrar a camiseta, vem para fazer 3 pontos, para buscar uma aproximação sobre o líder Palmeiras, enfim. Olha, um cardápio maravilhoso. Mas o grande cardápio é esse entrevistado que eu tenho hoje. Esse cara eu conheci ele, conversei com ele, é meu amigo. Foi um goleador. Fez gol de tudo que foi jeito. Trabalhou muito. Me disseram que ele tem 4 carteiras profissional de tanto ter trabalhado. Olha, trabalhou, hein? Vai por mim. Graças a Deus está muito bem, mas muito bem mesmo. E nós vamos saber, claro, dessas andanças dele, do que ele vai fazer no futuro. Ele agora virou garoto propaganda e virou bom garoto propaganda, ele vende bem o peixe dele. Sandro Sotile, que prazer, rapaz, voltar a falar contigo depois de tanto tempo. Eu tenho te acompanhado. Eu tenho certeza que a gente vai reviver muitas histórias e vai dar muita gargalhada nesse Paredão do Guerrinha. Primeiramente, com prazer é mais caro, tu sabe, né? Exato. Mas pode ser no cartão, né? Mas um prazer é todo meu, Guerrinha, participar contigo nesse programa aí que é um dos ícones aí da rádio. Todo mundo espera o teu programa aí, que sempre com entrevistas, é um pouco fora do futebol, né? Porque às vezes, isso. Na verdade é muito relacionado ao futebol, mas muito do que acontece nos bastidores, né? Então, sempre que eu posso também, eu escuto ou ouço comentários de outras pessoas. O fulano de tal deu aquele depoimento lá no Paredão do Guerrinha. Muito legal, mas muito prazer estar conversando contigo. A gente se conheceu em 97, quando tu era setorista ainda. Isso. Lá no Beira-Rio, ainda no Inter. Enfim, uma vez eu lembro que tu tinha tu me comentou que até o Santos estava interessado, uma época, em 98, não sei, foi uma situação assim que existia uma possibilidade de eu me transferir para o Santos, enfim. Mas, show de bola, vamos contar um pouco das minhas andanças, da minha vida. Que muito legal, assim, a minha história de vida. Eu acho que, assim, se eu tivesse que escrever um roteiro até hoje de como aconteceu, daquele sonho de criança, de me tornar jogador de futebol e ver hoje o legado que eu deixei no futebol gaúcho, principalmente, e hoje na internet, eu acho que um roteiro, acho que não sairia tão perfeito. Então, vamos contar um pouco, surfar um pouco essa onda e se divertir um pouco. Quantas camisas na vida profissional? Foram 33 clubes que eu joguei ao longo de 20 anos como profissional. Claro que teve clubes que eu repeti 2 vezes, até mais, o Pelotas, mas conta como uma. Então aqui no futebol gaúcho, Guerrinha, principalmente no interior, foram quase todos os clubes, quase os clubes que eu não joguei, né? Então assim, comecei no Ipiranga de Erechim, passei pelo Taguada de Getúlio Vargas, em Passo Fundo joguei no Gaúcho, no Passo Fundo, Glória de Vacaria, Brasil de Farroupilha, Caxias, Juventude, São Luís de Juí, São Paulo de Rio Grande, Pelotas, São José, Inter. Eu acho que é por aí mais ou menos. Então quase todos os clubes do nosso interior, Marau também estive jogando. Basicamente foram quase todos os clubes aí do nosso interior. Claro, eu tive bons momentos fora também. Eu tive na Chapecoense, eu tive no ET Jundiaí na época. A gente foi muito feliz, subimos da A2, na época ainda existia a Parmalat no ET Jundiaí que comandava, hoje é
é paulista, não sei ainda se existe esse nome. E joguei no Ceará, fui tetracampeão cearense. E joguei 1 ano e meio no futebol chinês e também 3 anos no futebol mexicano. Então, assim, umas andanças aí, foram 20 anos, basicamente, como jogador de futebol profissional. Eu comecei tarde no futebol, se comparando os dias de hoje. Eu fui fazer teste no Ipiranga de Erechim com 18 para 19 anos. E antes disso, eu tive uma passagem que é um pouco diferente de outros atletas. Eu tive no seminário, estava estudando para ser irmão marista, e depois cheguei em casa e falei para o meu pai, não quero seguir a vida religiosa, eu quero tentar ser jogador de futebol, porque eu tinha o sonho desde 8, 9 anos de ser um dia um jogador de futebol. Na época o Renato Gaúcho era que estava no Grêmio em 83, aí eu sou de 73, então estava aparecendo muito naquela época. Eu imaginava, um dia eu queria aparecer na TV, eu escutava muito jogos à noite, né? Antigamente não tinha televisão, mas dificilmente passava os jogos à noite. Então a gente escutava. Passavam os melhores lances, né? Os jogos era muito raro. Celestino Valenzuela ainda, né, na época. Isso. Que lance. Então, e aí eu deitava, às vezes, à noite com o radinho a pilha, e às vezes eu pegava no sono. Eu lembro que a mãe e o pai tinham que vir lá desligar o rádio para não gastar todas as pilhas, porque no outro dia tinha que escutar lá a missa, enfim, as coisas deles. Mas foram aqueles sonhos de tornar jogador que me fez eu chegar em casa e falar, pai, não quero seguir a vida religiosa, eu quero tentar ser jogador de futebol. E com 18 para 19 anos, que hoje, na verdade, se a gente parar para pensar, já é muito tarde, né? Porque com 15, 16, 17 já tem uma categoria de base mais avançada, os fundamentos, uma preparação diferente hoje do que era antigamente. E graças a Deus cheguei no Ipiranga, fui aprovado nos testes, e ali comecei minha história, morando, como a maioria dos jogadores do interior, morando na arquibancada no Colosso da Lagoa, fazendo, junto com meus companheiros, a própria comida, que era... É que, na verdade, quando o cara é novo, né, Guerrinha, a gente não tem um pinto para dar água. Então, qualquer que vier pela frente, tá valendo, né? Então, o cara, quando tem o sonho de buscar alguma coisa, principalmente é o sonho de muitas crianças, muitos jovens hoje, e às vezes a gente paga o preço. E o bom disso tudo, essas andanças, é que nunca eu pensei em desistir e voltar atrás. Cara, todo o esforço que eu fazia, eu dizia, às vezes as coisas não davam certo, mas não importava. Eu digo assim, é aquilo que eu desejei para minha vida, eu quero vencer, eu quero, através do futebol, dar uma condição melhor para minha família e realizar o mais importante, o meu sonho. Eu acho que isso não tem preço, né? Porque quando tu realiza o teu sonho, eu acho que não é valor financeiro, mas sim um valor emotivo, a coisa boa que tu conquistou, que valeu a pena todo o esforço. Antes do seminário eu participei um pouco da escolinha em Rondinha. Eu fazia 7 quilômetros a pé para ir numa escolinha, treinava e voltava mais 7, 2 vezes por semana. Então isso fiz durante 1 ano e pouco, aí com 11, 12 anos. Então hoje em dia, se tu pegar uma criança, principalmente eu tenho filhas, né, não tenho filho, mas com certeza não fariam isso, né, pela distância, e até mesmo na época meus pais não tinham condições de me levar, não tinham um carro, e, enfim, mas é uma situação assim que serviu ainda mais para o meu estímulo do dia a dia, para batalhar ainda mais, para buscar as coisas. E graças a Deus, como te falei no começo, as coisas aconteceram de uma maneira. Eu trabalhei muito, eu digo assim que eu fui muito profissional quando eu era jogador. Eu me dedicava ao máximo. Eu sabia do meu limite, mas eu treinava para sempre aperfeiçoar e melhorar. Então estou muito feliz assim por ter deixado um legado aí no futebol gaúcho, ser o maior goleador do futebol gaúcho da primeira divisão, e andando por esse interior afora aí, ver quanta gente boa, quantas pessoas seguem o Santo Sotile, quantas pessoas se espelham. Acho que isso que é muito bacana, assim, ver o crescimento do nome Santo Sotile, muito mais, claro, pela internet hoje, mas também pelo legado dentro do futebol, das crianças que não me viram jogar, aquela fase que é da juventude, que me viram jogar, e que gostam do Santo Sotile como pessoa, como amigo, como jogador e como parceiro de todas as horas.
Tu sempre sonhou no futebol em ser centroavante? Ou tu começou no outro lugar e daqui a pouco olharam e disseram, não, mas esse rapaz aí gosta de botar a bola pra dentro. Como é que foi? Na verdade eu comecei, como eu batia mais ou menos bem com a perna esquerda, eu comecei como, na época ali, fazendo o quarto homem pro lado esquerdo. E aí, eu batia bem pela esquerda, puxava pela... isso que eles estão fazendo agora, que medir as proporções, colocar Messi pro lado direito e bater com a esquerda, eu já fazia há 20 anos atrás, jogava pela esquerda, né, puxava para dentro e batia com a perna direita. Então eu finalizava bem, já tinha um chute forte, né, gringo do interior ali, criado a batata e nata e melado, enfim, né, então sempre tive um chute muito forte, assim, e aí com o tempo passou uns 6, 7 meses, o treinador do Ipiranga de Erechim falou, não, acho que vamos se botar de centroavante, tal, tem um porte físico bom, é aquele jogador que tromba com o zagueiro, vai pro estouro, como se diz, né? Temos que melhorar bastante os fundamentos, mas isso a gente vai trabalhar, tal. E ali eu fui melhorando, principalmente cabeceio, o chute de direita e esquerda, né? Que eu acho que é o fundamental pro centroavante, né? E fui me firmando, fui fazendo gols, né? Porque eu acho que para tu ficar na função de centroavante tem que fazer gols. E graças a Deus eu fui 2 vezes goleador do Campeonato Gaúcho, sou o maior goleador da primeira divisão com 111 gols. Então deu certo, né? Deu certo a escolha. Eu acho também muito pelo meu esforço, assim, e como eu te falei antes, eu gostava de trabalhar, eu gostava de treinar. Eu sabia assim que quando eu fosse o meu time fosse jogar, se meu time ganhou de 2-0 e eu não fizesse gol, por um lado eu estava contente, mas o centroavante quer fominha, ele quer estar sempre no Globo Esporte, que quer estar sempre na 0 Hora, quer estar sempre nos comentários da Gaúcha, das outras rádios também, quer estar na mídia, né? Então eu era fominha por isso aí, para querer ser sempre o melhor, querer me destacar, querer crescer, sabe? Não queria ser sempre só participar, não, eu queria vencer. Então acho que isso que foi sempre foi legal, porque eu sempre queria ser o melhor dentro do time, porque se eu fizesse gol, automaticamente estava ajudando o meu time a vencer, a conquistar uma classificação, até mesmo títulos. Naquele tempo, Sotile, as negociações eram diferentes do que são hoje. E o primeiro grande clube, nada contra o Ipiranga de Erechim, que está crescendo, nada contra os nossos clubes do interior, que eu sigo apoiando e precisam dar o salto de qualidade, mas a grande camisa foi o Internacional em 1997. Foram os gols no interior que chamaram a atenção. Como é que tu veio parar no Inter? Na verdade, em 96, teve um jogo em Erechim, era um quadrangular, e nesse quadrangular tinha Ipiranga, Internacional, Brasil de Pelotas e outro time, o Juventude. E era um quadrangular, tinham 6 jogos, davam 6 jogos e saía somente um para disputar a final. E acho que era a 4ª ou 5ª rodada da fase final já, nós enfrentamos contra o Internacional no Colosso da Lagoa. E eu estava no banco de reserva pro Cook, e naquele dia o Guilherme Maculli, o treinador, que antes, em 96, o Tite tinha me subido dos juniores pro profissional, e depois o Tite foi mandado embora do Ipiranga, e faltando 2 jogos para a fase classificatória, assumiu o Guilherme Maculli, aonde ele me colocou de titular, junto com o Sandro Pires, um outro centroavante que o Ipiranga tinha, o Gilmar. O Ipiranga sempre teve um time muito bom, e eu acabei fazendo um gol. Naquele jogo a gente venceu o Internacional por 2-1, foi meu primeiro gol como profissional, vestindo as cores do Ipiranga em 96, e a gente acabou vencendo o Internacional na estreia, na volta do Arilson, quando o Arilson voltou da Alemanha, fez a estreia no Colosso da Lagoa, e a gente acabou vencendo o Inter por 2-1, e foi um lindo gol. Eu lembro que na época foi quase um dos gols do Fantástico, e a gente acabou tirando o Inter das finais do Campeonato Gaúcho.
E aí, claro, já deu uma repercussão muito boa, porque eu já estava com, eu acho que 21, 22 anos, e ali, através do Jorge Machado, que ele tinha uma parceria com o Ipiranga de Erechim, no ano seguinte, daí eu fui, no mesmo ano, em 96, eu fui trabalhar com o Tite no Veranópolis. A gente fez uma boa copinha no segundo semestre, chegamos nas finais. Em 97, aí eu voltei para o Ipiranga, aí estava me destacando como goleador do Campeonato Gaúcho, e acabando a fase classificatória, o Jorge Machado, através da direção aí, fecharam uma negociação do empréstimo meu com o Internacional. Isso foi em 97, que daí eu me transferi para o Internacional. E chegando no Internacional, eu acho que assim, que é o sonho de qualquer jogador do interior, principalmente jogar num grande clube. E eu me lembro assim que, imagina, um dia eu estava treinando em Erechim, como tu falou, com todo o respeito a Erechim, mas no outro dia eu estava treinando lá com Arilson, o Fabiano, Gamarra, Christian, essa turma toda aí que me acolheram super bem, né? E o Arilson, principalmente, o Fabiano, fiz uma parceria muito legal. Até hoje a gente tem um entrosamento muito bom. Então eles me acolheram super bem. E na verdade eu cheguei bem no Inter, cheguei bem. Só que o Inter, naquele ano, em 97, formou uma das melhores duplas, eu acho, de ataque de todos os tempos aí, dos últimos tempos, principalmente com o Fabiano, né? O Fabiano e o Christian, né? Então eu acho que assim, eu tive pouco espaço naquele momento para eu engajar no time do Inter, e o Fabiano fazendo aquele velho ponta-direita, né? E o Christian, o matador. Então ali já começou com o pé direito, marcando gols, e fez um grande campeonato brasileiro, juntamente com o Fabiano. E o Inter todo, acho que fez um grande campeonato. Por detalhes, a gente não chegou nas finais daquele campeonato. Em 98, daí já, no começo de 98, eu tinha renovado para 98 de novo, com o jogo com o Inter, e aí acabei, antes da estreia do Campeonato Brasileiro, antes da estreia do Campeonato Gaúcho, eu acabei sendo trocado aí uma bilha do Juventude. O Inter queria o Fernando, e eu acabei indo pro Juventude em 98, onde eu me tornei campeão gaúcho em cima do Internacional. Olha só, e a primeira saída para o exterior? Como é que trabalha isso na cabeça de um menino do interior, que daqui a pouco ia seguir um outro passo na vida, desistiu porque tinha um sonho de ser jogador de futebol? E não é fácil, né? Trocar o Brasil, por exemplo, pela China. Como é que foi essa experiência? Completamente diferente, né? Eu acho que eu fui um dos primeiros brasileiros, assim, no ano 2000, a jogar no futebol chinês. Já tinha alguns lá, mas aqui do estado eu acho que foi um dos primeiros. E, enfim, através do Jorge Machado e através do empresário chinês, José Li, chegaram a um acordo, uma transferência de 1 ano de empréstimo pro futebol chinês, e é completamente diferente, né? O cara não sabia nem falar bem o português aqui, já vai lá falar mandarim, inglês, enfim. Mas tudo é experiência, né? Uma experiência muito positiva. Mas o que contava, deixa eu te fazer um atalho para o que contava para essa transferência, era a tua vontade de jogar ou era pensando que o futebol tem uma hora que termina e eu tenho que fazer o meu pé de meia? Como é que vai ser? Não, acho que ali também tem duas coisas. Eu acho que o fator financeiro, por exemplo, vamos falar na época ali, eu ia aqui no Brasil, estava ganhando 20 mil reais, exemplo, né? Lá eu ia ganhar 5 vezes mais. Eu ia ganhar 100 mil reais, valor de hoje, 20, 30 mil dólares. Então, claro, que isso também pesa muito, né? Mas tem outra fator que é sair do Brasil e jogar fora, né? Eu acho que isso é um dos grandes objetivos, às vezes, dos jogadores, né? Eu acho que o cara tem que assim, assinar o primeiro contrato profissional, ser titular de uma equipe, ser goleador do teu estado, ser campeão, jogar fora do país, daqui a pouco vestir as cores da seleção. Eu acho que aí você torna um jogador quase completo, né? Então eu estava tendo a oportunidade de realizar mais um sonho, que é representar o futebol brasileiro, queira ou não queira, eu estava representando o futebol brasileiro no outro lado do mundo, né? E sabendo que era uma experiência bem diferente daqui, né? Chegando lá eu percebi que era dessa forma. Claro, eles deram todas as condições lá, com tradutores, condições para a gente morar, trabalhar. Então foi muito legal assim, a experiência.
porque para mim era tudo novidade, né? Eu acho que tu tem que chegar num país e tentar de todas as formas tentar viver o dia a dia deles, né? Não é eles que vão se adaptar a ti, claro que fazem todas as coisas, mas eu acho que o jogador às vezes tem que se adaptar à própria cultura, enfim, ao que gira em torno daquele país, né? Então eu fazia quase tudo para participar sempre dos eventos, das ações do clube. Não entendia nada, mas quando entendia o tradutor, quando era o meu caso, eu tinha um tradutor, morava bem, morava no hotel, então foi completamente diferente, né? A culinária, principalmente, né? O cara, primeiro dia que chegamos lá, o cara levou nós, o presidente e o treinador e mais um pessoal da Embaixada do Brasil, levaram nós num restaurante chinês lá. Chegando lá, eu entrei no restaurante, tudo bonito lá, bem feitado, bem... E tinha um aquário lá, tinha tartaruga, tinha peixe, tinha cobra. Que legal, eu achava que era um aquário, né? Daqui um pouco chegou lá o garçom já com uma cobra na mão lá. Era o cardápio, era o cardápio. Era o cardápio, né? E aí já cortaram a cabeça da cobra, e colocaram o sangue da cobra dentro de um copo maior. E daqui a pouco já veio outro garçom lá, já com os copinhos pequenininhos, aquele para tomar no interior, de tomar um traguinho, né? Aqueles um cálicezinho pequeno. E aí começaram a dividir o sangue da cobra para todo mundo tomar. Aí eu já falei pro tradutor, o que é isso? Não, se tu não quer provar, não tem problema, tal. Esse é um brinde que o pessoal faz aqui, não sei o quê. Falei, essa parte eu vou pular. E daí eles brindaram lá, o pessoal lá chinês lá, e tomaram o sangue da cobra, e lá em seguida já veio a cobra, a pele da cobra, depois veio a cobra inteira lá, já preparada, toda, e aí eu provei, tipo, já vou me virar chinês aqui, né? Então foi essas coisas que o cara vai aprendendo. Sopa de tartaruga, um dia nós terminamos um treino lá, o pessoal todo feliz, já por os chineses lá, e eu falei, o que vai ter? Não, o tradutor falou, não, vai ter uma sopa especial, né? Então tá, o italiano digo, sopa especial é um capelete, aquele da nona, né? Aqueles bem gostosos. Cheguei lá, abri a panela, assim, uma tartaruga, acho que dava uns 10 quilos a tartaruga boiando em cima da sopa lá. Falei, mas daí sim, né? Mas faz parte, né? Faz parte dessa situação. E teve outra situação também que numa semifinal da Copa da China, na época valia o gol de ouro. E aí nós tínhamos perdido o primeiro jogo 2-0 e viramos em casa. Isso já estava no Beijing Guan. Viramos 2-0 e foi pro gol de ouro. E eu logo nos 3 minutos do primeiro tempo eu fiz um gol de cabeça. Aí nós classificamos para a final da Copa da China. E chegamos no vestiário, aquela facerice, todo mundo, tal. E eu fiquei lá dando uma entrevista. Aí perguntei pro tradutor o que tinha acontecido. Não, que o presidente tinha dobrado o valor da premiação e que tava liberado lá para ir comer carne de cachorro lá, não sei aonde, mas no lugar lá. Eu falei, a segunda parte aí eu vou pular aí, porque senão não vai dar certo, né? Então são situações assim que eu vivi lá, mas muito legal assim, cultura, né, de cada país, né? São experiências de vida, né, Sotilho? E isso a gente leva para o resto, até o nosso último dia. E no México? No México já foi mais tranquilo o teu negócio, a tua vida? Até, entendeu, para se comunicar, para se alimentar? Se bem que o mexicano gosta de pimenta que não acaba mais, né? A primeira coisa eles falam lá, porque é quente ou frio, né? O cara normalmente chega a comida quente, né? Mas para eles lá a comida quente é meter pimenta, né? Mas o México assim, eu fiquei 3 anos no futebol mexicano. Eu fui pro Necaxa, comprado pelo grupo Televisa. Fiquei 1 ano e meio no Necaxa, depois 6 meses no Jaguares de Chiapas, 6 meses no Lyon e 6 meses no Dourado de Culiacán. E o povo mexicano é muito, muito querido, assim, gosta muito do povo brasileiro, gosta de acolher bem. Que nem eu acho que os costumes nossos, a gente gosta de acolher bem as pessoas. E o Brasil deixou uma referência muito forte no futebol, que foi em 70, né, a seleção. Acho que todo mundo comentava daquela seleção, os mais antigos principalmente, né,
E eles gostam muito do futebol brasileiro, do povo brasileiro, né? Que é um povo muito, muito parecido, que gosta de acolher bem, fazer festas, enfim. Eu acho que é um povo muito parecido, muito acolhedor. Então, assim, foi muito mais fácil, muito mais tranquilo, pelo espanhol também, que é uma língua muito mais familiar, nossa aqui, né? Então, bem tranquila a questão de idioma, de vivência, de costumes também, né? Tirando um pouco a pimenta, né? Mas tudo tranquilo. Nessa andança toda de 33 clubes, alguns repetidos, muito sucesso na carreira, gol de todos os jeitos, aonde tu ficou mais tempo? Foi no Pelotas. Pelotas. No Pelotas, na verdade, quando não eu era voltei por do causa México, da churrascaria do lado do estádio, né? Da Lobão aí. Não, também viu? E tem o Degraus lá em Pelotas também, que é bom, pra quem não sabe, lá é bom na noite também, tem que fazer um passinho lá, né? Então, quando eu voltei do México, eu já tava com 34 anos. Eu falei, acho que tá na hora já de começar a ficar mais por casa, tal. Na época eu tinha me separado. Falei, não, vou começar uma nova vida, tranquilo. E aí eu vim do México e já fui pro Caxias, isso em 2007. E fui pro Caxias e já na chegada, o Caxias estava jogando a Série C e a Copinha no segundo semestre. A Série C já tinha caído fora e jogamos uma Copinha no segundo semestre. E naquela época o Caxias tinha um investidor muito, muito forte, muito querido ali, que era o Oswaldo Voges, uma parceria que eles tinham muito, muito grande. E a gente já foi campeão da Copinha do segundo semestre. E aí eu sendo um dos destaques da Copinha. E aí fui jogar no Veranópolis. O Gauchão já de 2008. E eu fiz uma cirurgia no final do ano de menisco do joelho, daí me atrapalhou um pouco o começo do Gauchão. E aí acabei jogando no Veranópolis, eu acho que fiz 6, 7 gols pelo Veranópolis. E aí surgiu o Pelotas para jogar a Série B, a divisão de acesso. E o treinador do Pelotas na época era o Rogério Zimmermann. E aí ele pediu se eu queria ir para lá. Eu falei, cara, eu até vou, mas eu quero uma luva, tal. Sabia que o Pelotas na época não estava bem financeiramente, não sabia se ia me pagar ou não. E aí ele falou, não, vamos te dar um valor. E acertamos até o final da divisão de acesso. E eu fui pro Pelotas, cara, e comecei a meter gol, tudo que é de esquerda, direita, e, enfim. Mas a gente não conseguiu subir no Pelotas aquele ano, em 2008. 2008 a gente não conseguiu subir, perdemos por detalhe, ficamos em terceiro. E aí no segundo semestre ia ter a Copa, essa Copa do segundo semestre, e aí a maioria dos jogadores não tinha, a maioria clubes para participar. Daí se reunimos eu e mais 2, 3 jogadores e fomos lá falar com o presidente. Presidente, nós queremos jogar a Copinha no segundo semestre, e era o ano do centenário do Pelotas. E o presidente falou, não, a gente não vai, só vai dar despesa, não sei o quê. Aí a gente propôs para o presidente, faz o seguinte, tu mantém nós aqui, como estamos, todo mundo está nos apartamentos, alimentação, tranquilo, e a renda que vai dar aqui no estádio, tu divide igual para todo mundo aqui. E ele achou interessante a ideia, mas que baita ideia, não sei o quê. Daí ele levou essa ideia para o conselho do Pelotas, à noite. E aí o conselho do Pelotas, não, então se os guri querem, vamos jogar a Copinha. E aí eles, na verdade, eles não deram a renda para nós, mas sim, baixou 50% do nosso valor de salário, enfim, todo mundo ficou mais pelo amor à camiseta, mas o nosso intuito de ter mantido aquele grupo era a divisão de acesso do ano seguinte, porque com aquela base a gente sabia que provavelmente a gente ia subir no ano seguinte. Então a gente jogou a Copinha no ano do centenário e a gente foi campeão no ano do centenário da Copa Lupe Martins. Aí eu fiz um monte de gols, enfim, eu acho que eu falava a linguagem que o torcedor queria ouvir, fazia gols, e foi bem no momento que o Pelotas estava precisando de um ídolo, de uma referência. Então aí no ano seguinte a gente acabou subindo, foram várias conquistas, depois fomos campeão da Recopa Gaúcha também, então ficou marcado no Pelotas por tantos gols, tantos momentos vividos lá. Eu acho que essa identificação que eu tenho com a torcida do Pelotas foi porque quando eu fui pro Pelotas,
além de fazer os gols, eu acho que todo time tem que ter uma referência. E a referência que a torcida tinha, que a direção tinha, era eu como pessoa, como jogador, enfim. Então, eu acho que isso foi fundamental para que eu ficasse, depois até 2014, quando eu encerrei a minha trajetória como jogador, ali no Pelotas. Tive outras saídas para jogar o Campeonato Gaúcho, mas aí eu decidi encerrar 2014 aí no Pelotas. Legal, eu falei para vocês lá no início do Paredão que seria um prato cheio hoje, né? Aliás, o Paredão é um prato cheio, mas hoje eu senti na pele que nós íamos ter muitas e muitas histórias, nós íamos dar boas risadas, nós íamos conhecer muito da intimidade do Sandro Sotile. Tu te preparou psicologicamente para largar? Tu disse, olha, agora chega, já dei o que tinha que dar, não vou mais correr atrás da bola, chega de sacrifício, vou fazer outra coisa na minha vida? Na verdade, a gente pensa que às vezes está preparado, né? Mas eu vou contar um pouco do que quando eu me projetei para parar em 2014. E logo em seguida surgiu, no mesmo ano que há 8 anos atrás, então 8 anos atrás eu parei de jogar futebol. E logo em seguida já estava começando a internet bombar. E naquele momento já tinha um personagem, alguém fazendo o personagem do Sandro Sotile, que foi um dos pioneiros aqui no estado, assim, de criar, de falar piadas, enfim. E eu, quando parei de jogar futebol em 2014, eu me candidatei a deputado estadual. E já foi uma mudança drástica do que o cara era e partir para outra vida. Eu vou dizer hoje para ti, graças a Deus que eu não me elegi, mas foi uma coisa boa que aconteceu na minha vida, porque eu acho que eu quebrei, cortei aquele vínculo com o futebol, tem que voltar a jogar, não sei o que, não. Então ali eu senti, não, parei no momento certo. Graças a Deus eu digo assim que eu não me elegi, porque eu acho que, não sei, eu acho que eu fiz muita coisa melhor fora depois, não me elegendo, conhecendo um pouco mais da política, assim, tem muita coisa boa, mas tem muitas coisas que não dependem só do cara, depende de outras pessoas, aí fica complicado. E aí chegou a internet, né? Que foi, assim, eu acho que uma coisa assim que para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu digo isso? Porque quando a gente para de jogar futebol, a gente se volta a ser, entre aspas, um cidadão normal. Porque tu não tem mais aquele holofote da entrevista, da mídia, tu cai um pouco no esquecimento. A gente percebe muitos amigos nossos com mais estruturas, até mesmo com mais dinheiro, com mais tudo bom e melhor, às vezes cai na depressão, né? Às vezes até no esquecimento, aquela falta de estar com esse convívio. E eu, graças a Deus, com a internet, aí, com esses movimentos pós-futebol, em nenhum momento eu senti vontade de voltar a jogar futebol profissionalmente, porque assim, às vezes o cara não, daqui 2 anos, agora eu vou voltar pro meu time lá, tal. Eu gosto de jogar futebol com os amigos, aquela peladinha, bater depois comer aquela carne, tomar aquele latão, brincar um pouco. Agora é diversão, não é mais aquele compromisso, enfim. E a internet, eu acho que ela veio no momento para eu suprir tudo isso. Por que eu digo isso? Porque eu fiquei muito mais famoso pós-futebol do que quando eu jogava futebol. Então, nós pegamos bem o boom da internet ali e a gente começou a fazer eventos por todo o estado através do futebol também. A gente criou o Sotile Fest, que foi uma festa aí por todo o interior. A gente fez muitos jogos e a gente faz ainda jogos beneficentes para o interior, festas, parcerias, divulgação de marcas. Então veio suprir aquela ausência da mídia, assim, que eu era acostumado e que tantos outros jogadores também são acostumados. Então acho que essa mudança aí eu não senti tanto, porque logo em seguida eu consegui preencher esse espaço aí com outros valores, outros momentos, outras formas da gente ficar sempre na mídia, né? Porque eu acho que a gente sente sim, quem para de vez e às vezes foge da mídia,
não aparece mais, a gente sente essa falta do contato, de se sentir valorizado, das pessoas te xingarem, às vezes, te elogiarem. Então, acho que a gente, todo jogador sente isso. Mas eu consegui, eu acho que através da internet, através todos esses movimentos, dessa onda que veio a internet, surfar essa onda, e graças a Deus a gente está aí com 8, 9 anos já, com vários projetos, várias marcas junto com nós, e uma delas é a nossa querida KTO, né, que nos orgulha muito, e graças a Deus, assim, por onde a gente passa, eu vejo assim, como é gostoso você, que nem eu e a Frederico Westphalen. Eu nunca joguei em Frederico Westphalen, pelo time de Frederico Westphalen, mas lá quem gosta do futebol me considera um ídolo. Só faltou jogar aqui no União Frederiquense, a gente tem um carinho muito grande por ti. Então isso que é bacana. O próprio torcida do Brasil de Pelotas, que eu sou um dos maiores ídolos da torcida do Pelotas, eles me consideram como um ídolo para eles também, porque eu nunca tive envolvimento com o torcedor, sempre respeitei. Eu acho que a primeira coisa na vida a gente tem que saber respeitar o próximo, né? Mas principalmente os clubes de futebol, né? As suas histórias, enfim. Então, às vezes o cara me xingava e eu ia lá, abraçava, pra que isso, não sei o quê, o cara ficava amigo, já tomava uma cerveja junto e segue o baile, né? Então, acho que essa minha maneira de ser, assim, criado, assim, meio do colono, meio extrovertido, assim, eu acho que isso ajudou bastante, assim, ter essa relação muito próxima, assim, com as pessoas. Eu era muito tímido, você me lembra de mim, em 97, 98, até hoje sou mais tímido, mas já aprendi a soltar um pouco mais, a conviver. Enfim, a gente vai aprendendo, vai melhorando, e um momento bom, essa internet, né, veio para melhorar, principalmente a minha vida, assim, foi muito bacana. Sotile, me diz mais um detalhe. Depois de tudo que aconteceu, que tu parou com a bola, não teve aquela pressão dos amigos, dos dirigentes, dos próprios empresários? Tu não quer seguir a carreira de treinador, ou tu te olhou no espelho e disse, poxa vida, como é que eu vou dar esporro nos caras do vestiário com o meu jeito, né? Vou ter que dizer para eles, nós estamos perdendo 1-0, vamos ver se empatamos, tá bom, né? Vamos tudo para casa, depois comer um churrasco. Ou isso foi alijado completamente da tua cabeça? Não, eu até fiz um curso de treinador, tal. Eu gostaria de seguir dentro da vida do futebol. Acho que é legal o dia a dia do futebol, mas às vezes viver tudo aquilo novamente, né? Porque na verdade os caras dizem, ser jogador de futebol é bonito, mas eu vou te falar, em 20 anos como profissional, eu não fui em 3 formaturas, eu não fui em 3 casamentos, enquanto meus amigos estavam fazendo festa, eu estava concentrado para um jogo, ou enfim, viajando. Então, o jogador de futebol perde os melhores momentos, a melhor fase da sua vida, eu acho assim, em termos de diversão, em termos de vida social, focado no seu trabalho. Claro que dá para conciliar muitas coisas, mas muitas coisas, por exemplo, festa de família, festa de filhos, às vezes tu tá viajando, tá jogando, e tu perde esses momentos. Então eu percebi assim, eu quero curtir minhas filhas, quero curtir minha família, curtir meus amigos, tomar minha cervejinha sossegada, jogar bola com os amigos. Eu percebi assim que a gente não precisa ter muito dinheiro para viver bem. O importante é a gente estar bem de espírito, bem com a família, bem com a nossa família, com nossos amigos, e viver cada momento, se divertir. Eu acho que isso é o mais importante. Às vezes eu nunca, graças a Deus, nunca pensei, claro que pensei sim, mas ter o suficiente para viver, mas nunca fui destinado, não, quero fazer patrimônio, não sei o quê, porque depois, sabe, quando o cara for pro outro lado, eles vão brigar pelo dinheiro da gente, né? Então vamos gastar antes, né? Vamos faturar, né? Ninguém bota uma nota de 100 no caixão, né? Pra levar, né? Não, então assim, vamos curtir o momento. Então eu pensei assim, claro que o futebol é bonito, é gostoso, mas aí tu pensa assim, Guerrinha, que nem eu, primeiramente, claro, que a ambição seria
pegar um time maior, coisa. Mas a nossa realidade, da minha realidade, colocando os pés no chão, seria o interior do estado, aquilo que todo mundo me conhece. Eu acredito que várias oportunidades por vários clubes que eu passei para começar um trabalho, enfim. Mas aí tu vai lá, às vezes 3 jogos, 3 meses, e aí tu fica 9 meses desempregado, e aí tu tem que começar um novo projeto. Eu acho que não teria mais saco, na verdade, para isso, para começar tudo de novo, eu aguentar às vezes, vou fazer um projeto em 3 jogos, como aconteceu agora com o Iali no Garibaldi, aí, em 2 jogos já o projeto, mudaram a questão do projeto, enfim. Então são situações que o nosso interior, assim, se nós pegar do nosso interior, quantos treinadores, bons treinadores, estão desempregados. O campeonato do nosso interior 3 meses, 2 meses, aí tu fica 6 meses desempregado. Não existe isso, né? Imagina, eu hoje estou morando em Passo Fundo, levar a minha família para morar em Pelotas, para ficar lá 3 meses, aí te manda embora, e aí tu volta para cá, tem que começar tudo de novo. Então, por isso que às vezes, eu acho que hoje em dia não é só emoção, né? Hoje em dia eu principalmente já tenho que agir com a razão, né? Então situações assim que às vezes não compensa mais, né? Para mim, fazer essas aventuras. Eu acho que eu fiz o que tinha que fazer no futebol, eu me divirto muito com isso, gosto de jogar ainda futebol, mas com os amigos, sem aquela cobrança, joga 10 minutos, sai, toma uma cervejinha, volta mais 10, come aquela carne, aquela risada, pessoal tocando violão. Eu acho que eu estou desfrutando aquilo que o futebol me deu. Então, eu acho que isso não tem a coisa mais boa que possa acontecer, principalmente para um jogador de futebol que teve aquela cobrança e hoje que consegue se divertir, estar com os amigos, as pessoas no convívio que ele teve. Acho que isso é a parte mais importante da vida, porque a gente, como eu te falei antes, a vida do jogador é bonita, mas também tu se sacrifica muitas coisas para conquistar o sucesso. E eu digo que eu fui muito profissional quando eu era profissional, me dedicava ao máximo nos treinamentos, nunca faltei um treinamento, enfim, são situações que eu quis assim, e graças a Deus foram 20 anos jogando futebol, e eu digo assim, em nenhum momento me veio a vontade de querer voltar a jogar futebol. Eu acho que por isso que eu me suguei o máximo quando eu estava jogando futebol. Acho que por isso que eu estou com consciência tranquila, assim, de dever cumprido, de ter deixado um legado bonito pro futebol gaúcho. Acho que isso daqui a pouco, 10, 15 anos, 20, 30, as minhas filhas vão lembrar do pai, os amigos também, sempre vão comentar. Acho que isso que é o mais bacana de toda a história do futebol. Vou te dar uma apertadinha agora. Nessa viagem longa, vitoriosa, o melhor treinador que tu teve? Olha, não tem que dizer o melhor, assim, acho que todos os treinadores têm um lado bom, um lado... Mas tem aquele cara que tu olhava assim e disse, porra, esse cara me trata como pai, cara. Eu não joguei nada, e o cara já me disse, tu vai jogar domingo, viu? Não, primeira coisa, a questão tática dentro de campo, acho que todo treinador praticamente muda muito para cá, outro para lá, tal, marcação, isso acho que não... Eu gosto das pessoas que tratam bem as pessoas, isso desde do roupeiro até o presidente, todo mundo igual. Eu tive 3 experiências com o Tite, técnico hoje da seleção. No Ipiranga de Erechim, ele foi mandado embora do Ipiranga de Erechim. Aí ele me levou para o Veranópolis no mesmo ano para jogar a Copa no segundo semestre. E depois me levou para o Caxias. Por que eu falo isso? Não porque ele hoje está na seleção brasileira, mas ele tem um tratamento, assim, uma educação como pessoa, principalmente, que eu acho que todo jogador gostaria de ter trabalhado com ele. E todos os profissionais que trabalharam com ele levaram alguma mensagem positiva para a vida. Além dele se dedicar, claro, aos treinamentos, essa parte tática, ele se preocupava com o ser humano, Sandro Sotile, que estava precisando, uma palavra, um conselho. Eu acho que isso foi bem marcante para mim. Teve vários outros treinadores assim também que foram espetaculares, o Bagé, no Glória Vacaria, Flávio Campos, no 15 Campo Bom, quando eu perdi meu pai em 2002,
eu tinha pensado, pô, agora eu acho que deu um baque muito grande, assim, na minha vida, assim, e eu falei, eu acho que vou parar de jogar futebol, vou ficar aqui perto com meus irmãos, minha mãe e tal, tal. E um dia eu tava lá na roça, lá, com os boi lá, lavrando as terras lá, e o Flávio Campos me ligou, Sandro, vamos jogar no 15 gauchão. Ah, Flávio, não sei se vou jogar ainda, não sei o quê. Não, cara, vem pra cá que nós vão ter uma base muito boa, é a base do Juventude 98, tal, tal, e eu vou ser o comandante. E ele me convenceu. E o treinador foi o treinador auxiliar técnico, era o Mário Tilico. E aí eu me foquei, digo, não, eu quero ser goleador esse ano. O ano seguinte, isso foi em outubro, novembro, né? Aí estavam se preparando para jogar o Gauchão de 2002. E eu coloquei na minha cabeça, não, eu quero ser goleador do Campeonato Gaúcho para me dedicar isso para o meu pai, que tinha perdido um ano antes. E fui para o 15 de Campo Bom com esse intuito. E acabei sendo goleador em 2002, com 21 gols. E sendo um dos destaques, perdemos uma final para o Inter. Mas foi assim uma das coisas assim que me deu uma alavancada na minha vida, né? Sabe assim, a partir dali as coisas andaram. Eu comecei a fazer gols e não olhando assim, claro, com a dor da perda do meu pai, mas sabendo que ele estava sempre, parecia assim, me abençoando, sabe? Sempre me guiando para fazer as escolhas certas, enfim. E eu acho que quando a gente se apega assim numa causa familiar, uma causa tão nobre assim, a gente entra com outro espírito dentro de campo. Eu acho que eu, quando entrava, falei, pô, o meu pai tá... porque quando meu pai estava no hospital e eu estava cuidando dele, o Flávio Campos ligava para mim e o meu pai perguntava, mas por que o treinador tá ligando tanto? Não, pai, ele quer que eu vá lá jogar ano que vem no Campeonato Gaúcho, tal, tal. Daí ele falou, não, filho, eu acho assim, ó, tu vai lá que vai dar certo. Bem assim, falou, vai lá que vai dar certo, tu conhece bastante gente, vai vir o pessoal que foi campeão contigo no Juventude, eu acho que vai lá e vai dar certo. E o meu pai tinha câncer na época, durou mais um mês, mais ou menos, depois acabou falecendo. Então, assim que eu digo que aquelas palavras lá que ele falou, não, vai lá que vai dar certo, é sinal que as coisas deram certo. E graças a Deus, até hoje as coisas estão andando assim, e foi um momento assim que foi tipo uma retomada da minha carreira como jogador, né? Ô Sandro, e nessa viagem, falta dizer isso, teve treta? Teve aquele cara que, porra, eu vou tomar um banho para esfriar a cabeça, porque senão eu vou voar nesse cara aí. Não, cara, eu assim, Guerrinha, eu fui sempre muito tranquilo, cara, eu era muito tímido, cara, muito, muito tímido, eu tava sempre na minha, assim, bem o cara assim, sempre aquele cara que sempre... A abelha também é tímida, mexe no abelheiro pra ver. Não, mas eu nunca tive problemas assim, nunca fui expulso assim no futebol gaúcho, tu vê que é um campeonato muito disputado, dentro do vestiário também. Eu era um cara assim bem tranquilo quanto a isso, colocava às vezes as minhas opiniões, claro, mas fazia sempre, eu tentava fazer meu trabalho dentro de campo, não me preocupava muito com o fora, com o estrelismo de outras pessoas. Eu queria fazer o meu melhor ali para tentar ajudar a equipe, nunca me envolvi em polêmicas e enfim, eu era muito na minha, muito sossegado, queria só trabalhar e deixar as coisas acontecer. E o maior amigo no futebol, quem foi? O Parça, o grande Parça. Na verdade... Não vai me dizer... Não, eu até desconfiei lá no início, quando tu falou, que era o Arilson, porque o Arilson também tinha vontade de seguir a vocação religiosa. No meio do caminho, entendeu? No meio do caminho ele desandou a maionese. Não, Não, o Arilson é um fenômeno, né? O Arilson foi um dos grandes parceiros dele e o Fabiano, até hoje a gente comenta isso. Mas eu não era do parceiro da noite com ele lá em Porto Alegre, lá, né? Eu era mais de treino mesmo, ele pegava muito no meu pé, tal. Eles eram parceiro da noite, da noite e do dia. Não, aí beleza, aí eu acho que cada time que a gente fica
Por isso que às vezes é bom ficar mais tempo, mais do que 1 ano, 2, porque tu cria um laço de amizade, né? Hoje em dia, graças a Deus, com a internet fica muito mais fácil a comunicação, enfim. Mas eu tive grandes parceiros, eu digo assim, ali no Inter, o Parilson, o Fabiano, o próprio Christian, Segurizada, o Márcio Tigrão, o Regis, a turma toda que nós jogamos juntos aí, a gente tem um grupo aí muito, muito legal, muito bacana, assim, isso é bacana. E aí tu pega outros times, Pelotas, Thiago Duarte, Sapucaia. Então, assim, cada clube que tu passa, hoje tu deixou uma amizade, um companheirismo. É que às vezes a distância, às vezes o cara vai lá para São Paulo, o outro já pro outro lado, a gente não consegue. Mas aqueles momentos que a gente viveu ali, eu acho que foram importantes, porque eu era um dos clubes onde no interior ali, domingo à noite nós ganhávamos o jogo, domingo na segunda, tinha que ter um churrasquinho, né? Tinha que ter uma carninha ali para unir o grupo, né? Pra gente comentar. Eu acho que isso era muito, muito legal, assim. Eu lembro que no Glória da Vacaria eu fiz 27 gols no Campeonato Gaúcho e o treinador era o Bagé. E aí eu, na palestra aí já o Bagé falava, ó, gurizada, o negócio é o seguinte, ó, ganhou o jogo hoje, já sabe, né? Tem a carne e 100 litros de chopp aí. Gurizada já dava pulo de faceiro, né? Imagina, não era pelo valor do bicho que ganhava, mas pela carne, pela parceria, né? Então isso ajuda muito. Hoje em dia, acho que se perde muito mais isso, né? Não sei, hoje em dia cada um faz suas festas em outros ambientes também, que deve ser bom também, né? Mas antigamente a gente tinha essas condições de reunir a gurizada e quando a fase é boa, tudo ajuda, né? Eu lembro que no Taguá de Getúlio Vargas, eu fui emprestado para o Ipiranga antes de voltar para o Ipiranga, para pegar uma experiência na segunda divisão. A gente ganhava o salário e o presidente um dia chegou no vestiário, gurizada, eu não tenho bicho para dar para vocês, mas olha só, se vocês ganhar hoje, eu já consegui com o dono do bailinho aqui, a entrada livre para vocês, e vou dar 2 caixas de cerveja para vocês lá na festa. Então imagina, era a maior alegria nossa, tudo gurizado aí com 20, 21 anos, nós ia de abrigo lá do Taguá para dentro do bailão, lá com 2 caixas de cerveja, a festa estava pronta, não tinha motivação melhor do que essa, né? Então era esses momentos do interior aí, esse futebol raiz aí que é gostoso, que eu, graças a Deus, vivi nesses momentos. Tu falou no primeiro bloco que tu tentou ser político, não conseguiu. Tu foi um jogador de futebol muito bem sucedido. Mas daqui a pouco tu botou na cabeça que tu era escritor e tu lançou um livro, né? Não, mas é legal, vamos falar sobre ele, né? Sandro Sotile, De Rondinha para o Mundo. O que contém esse livro? Primeiro que não fui eu que escrevi o livro, né? Eu contei perfeito, a história. Perfeito, a história. Isso. Contei um pouco, eu acho que, assim, contém... É a tua vida profissional que ele relata, foi isso que tu fez questão de mostrar para as pessoas, como é que era, como é que não era? Isso, e foi na verdade foi um papo numa entrevista como a tua hoje aqui, e o Leonardo falou, vamos escrever um livro da sua história? Eu falei, não, eu posso ter muitas histórias para contar, enfim, tal. Não, hoje aqui a gente já tem bastante coisa para a gente escrever no livro. Então ele foi atrás, pesquisou, eu contei para ele um pouco da minha infância, como foi, depoimentos de amigos, fez um resumo praticamente dos clubes por onde passou, algumas histórias, algumas andanças por outros países, e ficou bem legal, bem legal. Acho que eu no começo imaginava que não ia sair do papel, porque foi bem na pandemia, e quando ele chegou, para mim, o livro está quase pronto, tal, fiquei muito feliz, assim, porque é legal, né, ter a tua história escrita num livro, assim, as pessoas adquirindo o livro, comprando o livro, acho que fica legal, fica bom para a imagem também, né, isso assim, tem uma história, está escrito num livro, as pessoas, a aceitação muito legal, então fiquei feliz mesmo por mais esse feito, né, eu digo assim que a minha vida é feita de tantos desafios, e eu gosto de desafios,
E uma também é sair do livro. A gente criou essas festas para o interior, eventos, as questões das internet. Então, vamos surfar a onda, vamos ver, vamos desfrutar o momento que acontece, viver cada dia da melhor maneira possível. E o livro, com certeza, também retrata um pouco disso, da minha vida fora do campo, nas redes sociais. E eu fiquei muito feliz também. Foi uma coisa que marcou bastante, assim, na construção dele. E, enfim, livro muito bacana. Eu tenho certeza que quem nos ouviu ficou satisfeito com tudo que tu relatasse, ficou satisfeito em saber relembrar, né, essa tua vida profissional, a tua vida pessoal. Tu vai continuar vivendo em Passo Fundo? Tu tem planos de sair de Passo Fundo? O que tu projeta aí? A princípio eu vou continuar morando em Passo Fundo. Para mim é uma cidade muito acolhedora, muito querida, uma cidade que estrategicamente para mim é importante, que fico a 100 quilômetros da minha cidade natal, que é Rondinha. A minha esposa é de Sarandi, tudo perto aqui. O meu deslocamento, normalmente quando preciso ir a Porto Alegre, ou até mesmo outras cidades aqui do interior, para alguns eventos, é uma cidade bem localizada. Eu criei uma relação de amigos, de parceiros aqui em Passo Fundo, muito grande. Então, não tenho planos de sair daqui e ir para outra cidade. Por enquanto, vamos continuar por aqui e tocando a vida por aqui. Bom, agora vem a granada. O que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito? E o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Eu acho que na minha vida pessoal e profissional foi uma mudança em 2002. Eu tinha voltado para o Internacional pela 2003, a segunda vez. E chegando no Internacional, eu estava no 15 de Campo Bom, fui goleador. E chegando no Internacional, eu já tinha algumas sondagens do futebol mexicano, até mesmo de fora do país, para jogar o segundo semestre. E quando me apresentei no Internacional, teve uma cláusula no valor de R$100 mil, que esse valor seria pago para o Internacional em caso de uma proposta do exterior para mim. E aí eu acabei começando a treinar no Campeonato Brasileiro, e eu lembro que o treinador era o Muricy Ramalho, e o Muricy me encontrou no vestiário, ele me falou: Sandro, eu não te conheço muito bem, as informações que eu tenho são boas de ti, então comigo não joga nome, joga quem estiver melhor, então simplesmente faça por ti, que tu vai, se tu for merecedor, tu vai ter o teu espaço. E aí eu comecei a treinar, treinei uns 15, 20 dias, já a pré-temporada, e já estava relacionado para um jogo contra o Atlético Mineiro. E naquilo chegou uma proposta através do Jorge Machado, que era meu empresário, de um outro empresário no Rio de Janeiro, da Ambros, e tinha uma proposta da Arábia Saudita. E eu ia ganhar 3 vezes mais, e o Inter ia ser recompensado por aquele valor, e decidimos, eu e o Jorge Machado, que pela ida para a Arábia Saudita. E aí no outro dia chegamos para conversar com o Fernando Carvalho. Fernando, o Sandro tem 2 notícias, uma boa e uma má. A boa é que vocês vão faturar os 100 mil, naquela época, né, R$100 mil, e a má que o Sandro Sotile não vai mais jogar no Internacional, tendo embora. E o Fernando Carvalho não queria. Ele falou: não, é a segunda vez que eu trago o Sandro Sotile para cá, é um guri que eu gosto muito, mas por mim ele não sairia do Internacional agora. E o Inter estava carente naquela época, tinha o Jefferson Feijão no ataque, enfim, e outros aí, e eu acho que era a grande oportunidade minha que, naquele momento de destacar no Inter. Enfim, e o Fernando Carvalho foi bem sincero: por mim ele não sairia do Inter, mas como tem essa cláusula aí, fica bem à vontade, e a vida que segue. Então o Jorge Machado acabou pagando a cláusula de R$100 mil,
E eu acabei indo pro futebol árabe, mas chegando lá não teve aquilo que eles tinham combinado aqui antes, os empresários. Chegando lá, eu acabei não assinando o contrato, acabei depois de um mês voltando para o Brasil e acabei ficando 6 meses sem poder jogar, né? Então foi uma situação assim que me deixou muito triste mesmo, porque eu tinha saído de um clube do interior novamente com expectativa de jogar novamente no Internacional, bem mais maduro, bem mais preparado, e aí toda essa confusão aí de bastidores aí não deu certo, e eu acabei tendo que ficar parado por praticamente até o final do ano. Mas daí, no ano seguinte, eu botei na cabeça que queria ser goleador de novo brasileiro para voltar a jogar fora do país. Eu fui pro Glória de Vacaria, fiz 27 gols no Campeonato Gaúcho e acabei fechando 3 anos no futebol mexicano. Assim a vida, assim são as escolhas. E o que tu não fez, mas tu quer fazer? Eu não sei, eu acho que fiz tanta coisa boa já, a vida me proporcionou tantas coisas boas. Só falta tu me dizer que quer fazer gêmeos, aí não, chega, né? Chega. Não, já tenho 3 filhas, Chega, fecha a porteira. É que quem gosta de mulher faz mulher, tem isso, né? Exatamente. Mas acho que eu realizei todos os meus sonhos, assim, de profissional, pessoal também. Eu acho que tudo que acontecer daqui pra frente da minha vida, isso é só lucro, como se diz, né? Porque foram muitas coisas, emoções vividas, aos extremos aí. Ser jogador é muito legal, muito bacana, e esse contato com o público gaúcho, esse legado aí, acho que para mim vai continuar sendo um dos maiores feitos que eu fiz na minha vida. Sandrão, obrigado por tudo, obrigado pelo papo. Eu sabia que ia ser bom, e foi bom demais. Obrigado ao Sandro Sotile por ter me atendido, por ter relembrado toda a sua trajetória como profissional da bola, agora como homem de internet, com muito sucesso. E se Deus quiser, qualquer hora dessas a gente vai se encontrar de novo aí nesses estádios, vai botar a conversa em dia. E o Paredão volta sábado que vem. Tchau.